Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais uma live. Vamos conversar com Maria Fernanda Munhoz, professora de Química. Já já ela está entrando e aí eu vou deixar ela se apresentar, ela falar um pouquinho dela. E hoje nós vamos falar do ensino de Química. É importantíssimo. Você gosta de Química? Quando você estudava na escola, eu amava e eu tenho aqui uma confidência para fazer da Maria Fernanda entrar. Eu vou contar para vocês que eu cheguei a passar no Mackenzie para fazer engenharia química, mas não fui à frente, porque a paixão pela língua inglesa era maior, né? Então, deixa eu chamar a Maria Fernanda para conversar. Eu não sei se ela sabe disso, eu acho que ela sabe, eu acho que nós já conversamos a respeito. Olá, Maria Fernanda. Boa Oi, Mo. noite. Boa noite. Olá. Boa noite, boa noite. Tudo bem, querida? Tudo bem, Mo? Olha, eu vou pedir para você se apresentar. Eu já disse que você é professora de química, que você é minha amiga, mas vamos dar um alô para as pessoas. Oi, George. Oi, Fábio. O Júnior está aí também. Oi, Aninha. Oi, Gi. Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe a Maria Fernanda, ela vai falar um pouquinho de química. Maria, quer contar um pouquinho de você? Quer falar quem você é? Conto. Meu nome é Maria Fernanda, para quem não me conhece, sou professora de Química. Trabalhei já no ensino superior, e hoje atuo no ensino médio, ensino fundamental 2. Há um ano que eu estou afastada do ensino superior. E sou professora desde agosto de 2007, então tem aí alguns bons anos que eu tô nesse percurso. Então, Maria Fernanda, eu contei aqui no comecinho da live que eu tenho uma paixão pela química e que eu gostava tanto de química no ensino médio que eu prestei o vestibular para. Ai, gente, olha, eu prestei o vestibular para engenharia química e, e passei no Mackenzie. Só não fiz porque, enfim, a paixão pelo inglês, pela tradução, interpretação, elas eram maiores. Eu cheguei a te contar isso, né? Chegou. Eu acho que em algum momento distante, assim, né? A gente já se conhece também há um tempão, então em algum momento lá do começo da nossa amizade você chegou a comentar isso. Então assim, eu queria que você falasse um pouquinho, até a gente chegar nessa fase do vestibular, da escolha e tal, eu queria que você falasse um pouquinho como foi o seu primeiro contato com a escola. Com a escola você pergunta assim, desde pequena, quando eu já estava no ensino médio. Desde pequena. Desde pequena, amor, eu sempre fui uma menina muito arteira, né? Então, assim, o que as pessoas me conhecem, é, acho que de hoje era o que eu era na escola. Arteira no sentido, eu sempre gostei muito, sempre fui muito dedicada a estudar, mas assim, estudar o que eu gostava e o que eu dava conta de entender. O restante, para mim, era um sufoco. Né? Então, eu também me identifico muito, acho que né, com os alunos nesse sentido. As coisas nunca foram muito fáceis para mim, né? Nem tudo era muito fácil. Mas eu era muito dedicada, mas eu era elétrica, né? No ensino médio, mas assim, eu tive duas escolas na minha vida, antes, né, da faculdade, porque eu estudei numa escola que só tinha, naquela época era ginásio, que hoje a gente chama de Fundamental 2, então naquela época era uma escola que só tinha até a oitava série, que hoje é o nono ano do Fundamental 2, e daí depois eu mudei para uma outra escola que eu cursei o ensino médio. Uma escola muito tradicional, foi uma escolha até por localização. Então eu fui estudar nessa escola, na verdade, porque não era tão longe da casa dos meus pais, era uma escola que, assim, a gente sabia que ia me dar uma base para prestar depois vestibular e seguir um curso e entrar num curso superior.
Muito bom, muito bom. E qual momento te marcou mais nesses primeiros anos de menina danada, elétrica? O que você lembra assim que te marcou? Uma professora, uma bronca, sei lá, um momento de Ai, bronca, aprendizagem? Mônica, você sabe que bronca, eu acho que eu não me lembro de ter tomado broncas na vida. Eu acho que assim, estranhamente os professores gostavam de mim, mesmo eu sendo muito elétrica, porque eu gostava de conversar, mas eu era muito curiosa, eu gostava de aprender, eu fazia aquilo porque para mim era divertido aprender, o processo de aprendizagem. Mas assim, uma coisa que me marcou muito, eu acho que inclusive você deve conhecer, eu não sei se você não trabalhou com ele, mas deve conhecer, foi, por exemplo, a aproximação com a química através do Marquinhos, que é professor de química. Eu não sei se ele chegou a dar aula para Muriel, né? Hoje ele dá aula no Partenon. E na época Sim. ele deu aula. Eu estudei no Agostiniano Mendel, ele dava aula no Agostiniano Mendel. Eu me recordo que, assim, foram 7 alunos naquele ano que prestaram para química. Então ele despertou uma coisa muito, muito gostosa do saber na gente. E numa escola que naquela época, né? Então a gente está falando isso da metade, assim, da década de 90. Naquela época a gente não fazia aula de laboratório. Então, foi de fato um despertar pela química teórica, né? Um gostar da química teórica. E desses 7 alunos, né? 4 de nós fomos estudar na USP e outros 3 alunos foram para a Unicamp. E na USP, depois eu encontrei pessoas que são minhas amigas até hoje que também tinham tido aula com o Marcos. Então, então o Marquinho, ele, na verdade, ele desperta uma coisa muito boa, né? Porque ele também dava aula no Ângulo Latino, no Sion, naquela época, e que são meus amigos até hoje, que depois, conversando, poxa, todo mundo tinha tido aula com ele, todo mundo tinha tido um despertar pela química e foi parar no curso superior de química. Então, assim, isso foi algo muito marcante, né? Eu acho que, assim, o despertar para o ensino superior também, eu acho que relação com essas marcas, né, que os professores deixam na gente. Independente do curso que se Engraçado. escolhe. Não conheço pessoalmente o Marcos, o Marquinhos. Eu sei que ele foi professor da Muriel, me parece. Foi sim. Mas eu não conheço pessoalmente. Eu conheço da fala dos colegas que dizem que ele é uma pessoa sensacional. E aqui está a Carla, olha, boa noite, Carla e a Ana, que falaram muito bem dele aqui, que ele é uma pessoa sensacional. Então a gente vê, né, a diferença que o professor faz e o quanto ele motiva o aluno e de repente cativa para determinada matéria, porque a gente acaba escolhendo as matérias ou o que a gente vai fazer muito pelos professores que a gente teve, né? Então essa aproximação do professor é extremamente importante. Você falou do ensino médio dele. Como é que você era no ensino médio? Você falou que você era interessada, que você No era... ensino médio, eu já comecei, eu acho que uma parte de mim, ela já se direcionava para essa coisa das ciências da natureza, né? Em especial para química, que eu também só fui ter certeza disso lá pro talvez segundo ano, porque eu queria muito ser veterinária, né? Então quem me conhece sabe que eu gosto muito de animal, muito de bicho. Então, quando eu saí do antigo ginásio, né, que hoje é o Fundamental 2, eu pensava, eu quero fazer veterinária. Mas daí, já na escola, eu já comecei a ter as aulas de biologia, e não por não gostar de biologia, porque também era uma disciplina de interesse, mas eu olhava para aquilo e eu falava, eu gosto muito de abraçar o animal, eu não vou conseguir abrir um animal, né? Eu não vou conseguir ter essa separação emocional. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Os meus amigos sabem que eu abraço, que eu beijo, né? Eu sou uma pessoa afetiva, né? Então eu pensei, não, esse negócio não dá pra mim, vou ter que descobrir outra coisa. E aos poucos, da mesma forma que a medicina veterinária ela foi se afastando da minha vida, essa aproximação com a química acabou acontecendo. Mas isso também, Mônica, eu só fui ter certeza de tudo isso no segundo ano, né, do ensino médio. E
eu gostava muito de algumas disciplinas. Então, essas disciplinas, que eu posso te dizer, que essas disciplinas que eu gostava muito, eu estudava muito. Mas eu estudava muito não era nem por obrigação, eu estudava muito porque eu gostava daquilo que eu estava fazendo. Eu me divertia tentando entender fenômenos, né? Outras disciplinas, eu não vou falar que eu gostava menos, hoje eu tenho uma consciência diferente, mas que eu tinha uma aptidão menor para entender, eu deixava de lado, porque, por exemplo, eu não conseguia fazer conexões. As conexões que precisavam. Então, por exemplo, eu tive um professor de história maravilhoso, que assim, ele dando aula eu amava, mas eu não conseguia conectar as coisas. Então, para mim, era muito difícil a área das ciências humanas no ensino médio. Por isso que eu te falei no começo, e eu também, eu acho que eu acabo me identificando com alguns alunos, porque nem todo aluno é muito bom em tudo, né? Na Sim, verdade, esses sim, alunos que são muito bons em tudo são exceções, né? sim. Mas eu acho que os alunos eles precisam saber que eles podem, né? Independente da área que eles escolham seguir na vida deles, seja numa carreira formal, acadêmica, seja numa outra esfera, eles têm que saber que eles têm que ser bons naquilo que eles escolhem fazer, né? Sim, sim. Isso que você falou é extremamente importante, porque quando a gente lembra como era como aluno e a gente sabe as dificuldades, as coisas que, né, que a gente não conseguia dar conta, a gente tem uma grande possibilidade de ajudar esses alunos de uma forma muito melhor. Então, quando a gente é muito bom naquilo que faz, é difícil você entender a dificuldade do outro. E a gente, por ter essa troca muito próxima com eles, e de saber, quando eu estudava, isso que o professor falava não ficava muito claro. Então, você se põe no lugar do aluno o tempo todo. Então, isso é tão importante, né? Faz com que a gente seja ser humano, né? Você é o professor, você está naquela parte, mas você está pensando enquanto aluno também. E assim, eu aprendi, eu acho que como aluna, né, teve uma outra coisa quando a gente falou do Marquinhos que me marcou muito. Eu lembro que eu já estava no terceiro ano, ele explicava química orgânica e tinha sido eu estudava muito pro vestibular, né? Porque eu queria muito fazer uma faculdade pública, então eu estudava, né? E assim, é o que eu tô te falando, eu estudava mais aquelas disciplinas que eu tinha uma maior afinidade. Mas eu estudava as outras também, né? Principalmente aquelas que eu tinha mais dificuldade. Então, eu já relatei, por exemplo, para Carla, que é nossa amiga, as minhas dificuldades em geografia. Não era só história, né? Eu tinha dificuldades em geografia, em história. Para mim, conectar essas relações eram difíceis. E tinha sido um dia que eu tinha estudado muito, a gente tinha apostilas, e eu não tinha feito a tarefa. E eu sentava bem assim na frente, né, do professor, e ele chegou para corrigir, e ele olhou para mim e fez assim: faz o primeiro exercício. E eu olhei para a cara dele, eu pensei: ai, ferrou, né? Porque eu não tinha feito nada. Mas eu não tinha feito nada porque eu estava envolvida com outras atividades. E ele pegou e fez assim: peraí, me dá sua apostila. E ele pegou a minha apostila e ele foi fazendo. E em nenhum momento ele me julgou por eu não ter feito. Então, eu aprendi também a não julgar aluno nesses anos todos dando aula. Quando o aluno ele fala assim, eu não fiz a atividade que você pediu, ele fala desculpa, eu falo, não me peça desculpa, porque vocês não me ofendem. É importante que vocês saibam que isso é importante para vocês e que vocês se apropriem desse processo de aprendizado que está na mão de vocês. Não deu para fazer hoje? Quando você consegue me entregar? Eu consigo fazer para a próxima aula, então tudo bem. Então, assim, como professora, eu acho que eu também aprendi muito, né, observando esses meus professores, né? A gente sempre aprende muito. Nossa, Maria Fernanda, eu gosto tanto dessa sua fala, e quando eu tive a oportunidade de ser sua colega, de trabalhar junto com você, eu já vi você falando isso para o aluno. E isso me tocou de uma forma tão legal, tão bonita, que eu falei, gente, é isso mesmo. Vocês não nos ofendem, mas vocês precisam fazer para aprender, para exercitar, para ter, né, para ter um entendimento disso daí, porque você vai precisar no futuro, sei lá para quê. E eu já vi você falar isso e eu gostei muito disso, muito. É uma coisa muito humana. E eu acho que a educação a gente tem que ser Lógico que humano. assim,
E é lógico que, assim, dependendo, né, a gente trabalha, né, cada escola que a gente dá aula acaba tendo regras diferentes, né? Então, às vezes eu falo para o aluno, né? Olha, eu vou anotar aqui que você não fez. Depois você consegue me apresentar essa tarefa? Eu preciso anotar hoje, né? Tem que estar claro para o aluno, que às vezes a gente também não Sim, pode fugir das regras, né? sim, Mas ele não me sim, ofende não fazendo uma tarefa. Eu não sim. entendo como descaso, da mesma maneira que, por exemplo, eu tive professores que também não entenderam como descaso, né? Como falta Sim. de zelo pela disciplina. Sim, você falou que estudou muito para passar numa faculdade pública e você passou. Você é formada, é doutora pela USP. E como é que foi esse ano do vestibular? Como é que era a Maria Fernanda nessa época? Ai, Mônica, eu acho, foi um ano tenso, lógico, mas eu não acho que é mais tenso do que do que o que os adolescentes passam hoje. E eu acho que também por isso a gente luta muito. Eu acho que todo dia a gente tem que se renovar para tentar, na verdade, convencê-los e encantá-los daquilo que a gente está falando. Naquela época, quando eu falo era difícil, estudei, ok, mas assim, a gente tinha muito menos concorrência do que os adolescentes têm hoje. Então, às vezes eu comento muito, eu troco muita figurinha com meu marido, né, sobre isso, porque o meu marido também foi um bom aluno, e a gente brinca muito, mas tá, o que que a gente tinha para fazer naquele momento? Né? A gente chegava em casa, a gente não tinha Netflix, a gente não tinha, né, esses sistemas de streaming de vídeo, não tinha celular, era só um telefone Nada. fixo. Então, assim, eu chegava em casa, almoçava, dormia lá umas 2 horas e meia, e daí via alguma coisa na televisão. O restante do dia, se você não estudasse, também você ficava ocioso. Eu não posso dizer que eu tinha grandes coisas para fazer, grandes compromissos naquela época. E, então, por isso que eu te falo, foi difícil? Foi, mas eu não acho que é mais difícil do que o processo que os nossos adolescentes passam, né? Existe um grau de concorrência muito grande. E daí também cabe a nós fazer esse trabalho de despertar todo dia o encantamento por aquela disciplina ou por aquele processo. Olha, por que é importante passar no vestibular? Ou para você não é importante? Então, o que a gente pode fazer que é importante na tua vida? Né? Então, mas foi difícil, mas eu não acho que é mais difícil do que o que os adolescentes passam hoje. Você sempre quis ser professora? Não, não. Isso foi um caminho bem diferente que eu segui. Porque quando eu falei que eu me afastei, né, da medicina veterinária, fui deixando de lado essa ideia e fui gostando, né, da contextualização que me era apresentada da química, eu comecei a ficar com essa ideia de fazer química, mas eu tinha muitas dúvidas se eu queria fazer química ou engenharia química, né? Essa era a minha primeira dúvida que eu tive que sanar lá ainda no ensino médio. Aí, nessas feiras de profissões que já tinham, né? Enfim, naquela época, eu cheguei a visitar algumas faculdades de engenharia com a escola, fui na Engenharia Mauá, fui na FEI. Aí, o Instituto de Química da USP também tinha, né, um dia de portas abertas. Eu não cheguei a ir na Poli porque eu já tinha ido nessas outras faculdades de engenharia. Então, mais ou menos eu sabia qual era a estrutura, né, de um curso de engenharia química. E daí eu fui num dia de portas abertas lá no Instituto de Química. Eu falei, bom, então agora deixa eu olhar o que é ser químico. E daí foi a minha primeira decisão, né? Então eu falei, não, eu não quero ser engenheira química. Eu quero ser química, eu quero entender do fenômeno. Eu não quero só aplicar a ciência. Eu quero fazer a ciência. São coisas diferentes. E daí eu fui para. Eu resolvi deixar, né, de lado a ideia da engenharia química e prestei para química. Mas eu tinha a ideia de trabalhar em indústria. Eu queria, a princípio, ir para a indústria. Bom, mas daí as coisas, eu fui fazendo a faculdade, daí logo entrei no estágio de iniciação científica. No estágio de iniciação científica, comecei a ter contato com a pesquisa e daí decidi fazer o doutorado.
Então, naquela época, hoje é muito mais comum, naquela época não era tão comum, mas já estava ocorrendo uma transição, né? Então, essa transição dos alunos pularem o mestrado, né? E não fazerem o Isso, mestrado, fazerem o isso. doutorado. Hoje é mais comum isso, né? Naquela época não era tanto. Tanto que eu ainda tive amigos da mesma época que ainda entraram no mestrado e depois fizeram uma qualificação para o doutorado. Mas daí eu decidi fazer o doutorado. E no meio do doutorado, ainda estava com aquela ideia da pesquisa, no meio do doutorado, eu comecei, eu tinha a bolsa, né, da FAPESP, de doutorado, e a gente tinha umas bolsas que o Instituto de Química fornecia, né, que a USP, na verdade, que era para cada um dos institutos, eu não sei se ainda tem o mesmo nome, né, que era um programa PAI, Programa de Aperfeiçoamento e Ensino. E, na verdade, basicamente era um aluno de pós-graduação, de um mestrando, um doutorando, que atuava junto com um professor de uma disciplina e auxiliava ali o professor no que o professor precisasse. A ideia era essa. E eu tive a sorte, na verdade, de pegar algumas vezes essa bolsa, esse programa de aperfeiçoamento e ensino, essa monitoria que a gente chamava, com o meu orientador do doutorado. E o meu orientador do doutorado é uma pessoa, Mônica, muito generosa, no sentido, em todos os sentidos, eu acho que da palavra. E de conhecimento também, ele é muito generoso com o que ele sabe. E eu comecei a gostar daquela coisa de acompanhar ele, então e como era meu orientador, eu tinha um pouco mais de liberdade com ele, então eu falava para ele, Frank, eu posso fazer tal coisa hoje? Eu posso descer e falar com os alunos? E ele falava, tá bom. Ele nunca se negou, né? Então ele dava as aulas e tal. E nesse processo, então, da monitoria, eu comecei a gostar do contato com os alunos. Basicamente eram nas aulas, eu acho que eu peguei só 2 disciplinas teóricas, a maior parte das disciplinas eram disciplinas experimentais. E daí eu comecei a ter contato ali com aqueles cursos. E eram cursos, então entenda assim, era alunos de todos os cantos da USP. Tinha alunos da própria Química, tinha alunos da Oceanografia, da Farmácia, da Poli, enfim, da Geologia. E os alunos vinham para a Química para fazer essas aulas experimentais. Eu comecei a ter contato com esses alunos e comecei a me encantar pelo processo de ensinar, né? Então, esse caminho, essa relação que a gente tem com o aluno e que só professores, só os docentes sabem o que é uma coisa inexplicável, eu comecei a ter naquele momento. E daí eu já tinha feito algumas disciplinas da licenciatura, do currículo da licenciatura, porque eu já era formada em bacharel, já estava no meio do doutorado, e daí eu comecei a terminar essas disciplinas da licenciatura, concluí. Então eu me formei em 2002 no bacharelado em Química, e eu me formei na licenciatura 2 anos e meio depois. Então, eu puxei as disciplinas olha que loucura, no doutorado eu puxei as disciplinas da licenciatura. E comecei, na verdade, a me aproximar, né? Terminei o doutorado, mas terminei o doutorado já dando aula, daí quando estava próximo de Você já tinha terminar. pego o gosto pelos alunos, já estava o negócio Isso. ali. E daí eu já comecei a procurar emprego em escola. Então, assim, eu fiz algumas entrevistas em indústria, mas quando eu fui chamada na minha primeira escola, eu desisti das demais entrevistas. Porque o que eu queria era estar com o aluno. Então, assim, nem sempre não foi um caminho que foi logo de cara, foi um caminho diferente, né? Até eu chegar na sala de aula. E quando você começou, né? Eu vou usar uma palavra bem antiga, né? Quando você começou a lecionar, adoro. Qual foi a sua maior dificuldade? O primeiro contato? Para Mônica, quando eu comecei, eu vou te dizer, hoje eu tenho essa consciência, na época eu não tinha. Eu acho que foi a idade muito próxima com os alunos. E daí eu acreditava que para eu ser respeitada, eu vou colocar dessa maneira, né? Que para eu conseguir algum domínio de sala de aula, eu precisava ser muito rígida.
né? Eu acho que tinha a ver com uma imaturidade mesmo. Mas, por outro lado, acontecia isso, né? Então, a idade muito próxima, porque eu me formei no bacharelado, eu Sim. tinha 21 anos, né? Ah, é. Eu era muito nova. O que que a gente sabe da vida com 21 anos, né? E daí, do doutorado, eu me formei no doutorado em 2009. Eu defendi o doutorado. Eu comecei a dar aula em 2007. Eu estava no processo, né, do doutoramento. Tá. Mas eu era muito nova, né? Então eu tinha 2007, eu tinha 25 anos quando eu comecei a dar aula. Então essa idade muito Muito próxima com nova. alguns alunos, eu acho que foi uma dificuldade inicial. E eu, como um reflexo para, na verdade, eu acho que era até uma forma de eu me preservar, eu era muito rígida nas relações. Hoje eu acho que eu tenho essa relação muito mais tranquila. É uma relação que flui muito melhor com os alunos. É uma relação suave, gostosa, entendeu? Que naquela época para mim foi uma dificuldade maior. Eu era muito nova. Então, e aí, né, superado isso, qual foi a sua maior motivação para você não desistir? Porque, olha, os alunos, eu não sei, eu nunca tive aula com você é uma excelente professora, pelo que eu escuto os alunos contando, né? Quando a gente trabalhou junto, eles falavam muito isso. Excelente, mas eles acham química muito difícil. Até hoje, de vez em quando eu escuto, eu não lembro mais absolutamente nada da época que eu estudei, que era apaixonada, mas eu não me lembro. E aí, qual foi a sua maior motivação para continuar? Mesmo com eles, às vezes, relatando que é difícil, não entra na minha cabeça. Qual foi a sua motivação? Ai, eu acho que tem duas coisas, Mônica, que me motivaram, né? Acho que a primeira delas é que também nesse processo de eu não querer ir para a indústria, de ter feito pesquisa de base e ter ido atrás desse desejo de dar aula, eu acho que também tem uma coisa que em determinado momento da minha vida eu não queria trabalhar com máquina mais, eu queria trabalhar com gente. Eu senti a falta desse contato com pessoas. Eu acho que essa era a primeira motivação. Eu não queria voltar para fazer. Assim, eu gosto de pesquisa. Eu gosto desse trabalho de bancada, mas eu não faria só mais isso, tá? Então, acho que essa era a primeira coisa. Eu sabia que eu queria ter contato com gente, né? Eu queria trabalhar com formação de pessoas. A segunda coisa, na verdade, é que eu amo muito química. Então eu pensava assim, cara, todo mundo fala tão mal de química, eu preciso mostrar para esses caras que química é bacana. É óbvio, a gente não consegue despertar, infelizmente, o encantamento em 100% dos nossos alunos. Mas a gente Sim. acaba tendo feedbacks tão legais, que por muitas vezes na minha vida eu me emocionei dos feedbacks desses Sim. alunos, né? Coisas que foram marcantes, enfim, durante esse processo. Então, eu acho que foi uma confluência de duas coisas. Uma era saber que eu queria trabalhar com formação de pessoas. Eu quero trabalhar com gente, eu não quero trabalhar com máquina. E a segunda coisa, eu acho que tem a ver com essa minha paixão por química. E daí eu pensava, não, eu preciso mostrar para esses alunos o quanto química pode ser bacana. E, Embora eu saiba que química é difícil. sim, sim. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, além da contribuição, no dia a dia desse aluno, porque às vezes ele sente a distância muito grande da prática para a teoria, e aí, como é que você ressignifica isso, essa contribuição da química para o dia a dia do aluno? E aí eu queria que você falasse também um pouquinho da prática, porque eu lembro você no laboratório de óculos, avental, o cabelo era preso, às vezes tinha uma touquinha, e os alunos também. Então, essa questão da prática, ela também leva a uma motivação maior por parte do aluno, porque, primeiro que o aluno gosta muito de sair da sala de aula, né? Porque ele fica muito Uhum. ali. Então, qualquer saidinha, mas você sair dali para entrar num local, como é que é essa questão da química prática para eles e para você? Queria que você falasse um pouquinho disso tudo. Tá.
Olha, amor, eu acho que assim, né? Se eu precisasse dizer que tem algo que é fundamental hoje, são as aulas práticas, né? É claro, a gente sabe que a gente está dentro de um contexto de educação que a gente tem, os nossos alunos são privilegiados, muitos de nossos alunos, né? Estudam em escolas que têm laboratórios equipados. A gente sabe que nem todo adolescente, todo jovem tem essa possibilidade. E isso é muito triste, porque é fundamental, na verdade. Eu acho que é esse trabalho prático, né? Você mostrar, na verdade, a experimentação para o aluno. É, tem uma coisa de trazer também a contextualização do cotidiano do aluno, porque assim, ele não tem jeito, a gente não foge, nem, acho que nenhuma escola foge de vestibular, né? A gente, lógico, pode ser dentro do projeto político-pedagógico da escola, pode ser um projeto secundário, mas nenhuma escola foge de provas de Enem, de um projeto Enem, do projeto vestibular, né? E daí vai ter uma parte que não tem jeito, que o aluno vai ter que sistematizar. Mas você imagina os 3 anos do ensino médio, aquele cara ficar decorando coisas e sistematizando, né? É maçante. Então, acho que o principal hoje é contextualizar dentro da vivência dele, né, a química, do olhar do aluno, dos problemas que ele vivencia na sociedade, para ele entender como ele se posiciona, como ele usa a química para se posicionar também na sociedade e também não tem como é o que você falou, o aluno também assim, ficar sentado ali, a gente não aguenta, né? Ficar sentado, as costas doem, a gente se mexe, né, em reuniões pedagógicas. Imagina aquele aluno que chega 7 horas da manhã, vai sair quase 3 da tarde, às vezes mais tarde. Então, assim, o ambiente diferente também é importante. Mas é importante também a experimentação em si, para que ele entenda, na verdade, né? E quando a gente fala de experimentação, não é só a comprovação da teoria, né? Ah, então eu, sei lá, estou explicando Lavoisier para o meu aluno, eu levo ele no laboratório para fazer um experimento de Lavoisier. Mas propor algo para o aluno que o faça pensar, que faça ele propor com o seu grupo, propor hipótese, que tenha uma discussão saudável ali daqueles resultados, né? Então, acho que tudo isso motiva o aluno. Sim, eu tenho certeza. Essa desconstrução, né, da química, você desconstruir para o aluno ali, com o grupo, ter uma discussão saudável e você conseguir Uhum. com que eles, né, você estabelecer uma conversa ali entre eles. E Olha, a tem uma química, pergunta Mônica, aqui para você, olha. Antigamente a gente não gostava de química, porque era somente teoria, mas hoje é fascinante porque tudo o que você vê e toca tem química. Essa é a Kátia Amaral, verdade, Ká? Verdade. e assim, né? Isso daí também o saber química nos faz olhar também para as minhas condições e para o que eu vivo no meu dia a dia de uma forma diferente. E de fato, tudo na nossa vida tem química. E como eu me posiciono, né? Como eu tomo uma decisão, né? A ou B de acordo com. Porque senão nós viramos robôs, né? Então vem alguém e fala: olha, toma esse remédio porque é bom e você tem que. Você toma. Não, eu quero saber por que ele é bom, né? Tem uma coisa também que é muito importante, né? Que muitas escolas fazem hoje e, e onde eu trabalho também tem que é um trabalho de conclusão de curso também para o ensino médio, né? E você ensina o aluno a ir atrás da informação. A informação que está no periódico, a informação que foi publicada, não a informação que qualquer um falou num blog que eu não sei nem quem é que está falando, né? Então, como que eu busco essa informação e eu busco uma informação que é verdadeira e que é segura? E a partir dessa informação, eu, eu me posiciono perante aquela informação ou determinado tema. Mas isso é uma construção, assim, de anos, né, de trabalho com o aluno, né? Você sabe que na Prefeitura de São Paulo nós temos também um trabalho de conclusão de curso para o fundamental. Então, no nono ano, as crianças, os meninos, as meninas, eles apresentam um trabalho que começa a partir do sétimo ano. Olha
que cedo isso. E aí os professores, existem professores que vão orientando, e esses grupos eles já se preparam, se chama TCA, na Prefeitura de São Paulo. E aí, no 9º ano, eles fazem essa apresentação, é muito rico, é bem legal. Esse trabalho é feito desde o 7º ano, quando chega no 9º ano, é uma contribuição, assim, para a vida escolar, para a vida acadêmica deles, é uma contribuição grande. Quando eles vão embora, e aí no ensino médio eles vão passar por isso, na faculdade, é uma aquisição de conhecimento o tempo todo. Né? A gente passou a ressignificar mais as coisas para eles. Então, aplicar aquele conhecimento que eles têm de geografia, história, ciências, né? Porque até o 9º ano é ciências, eles não têm essa divisão da química, eles não têm química, eles têm um pouco de física, mas para eles, ressignificar tudo isso num trabalho de conclusão de curso é bem bacana, os resultados são excelentes. Né? De deixar qualquer professor, a gente ama isso, né? A gente ama o processo, e daí a gente vê o resultado final, a gente adora, é o que motiva a gente. Não, e é muito emocionante, né? Quando a gente chega lá no final e a gente olha aquele aluno que tinha tantas dificuldades naquela tua disciplina, tinha dificuldade para aprender, e você olha no que ele se tornou, né? Qual foi o processo final, né, daquele ciclo inteiro? É muito bonito, a gente se emociona muito, né? Mônica, é uma lapidação. Você sabe que você estava falando de coisas diferentes para aluno? Eu deixei aqui do lado para te mostrar. Aluno gosta muito de fazer coisas diferentes, né? Tem 2 coisas que eu queria te falar, ainda sobre o laboratório, mas eu vou te mostrar. Eu já ia esquecendo, mas eu vou te mostrar. Ainda sobre o laboratório, você sabe que eu lembrei de uma coisa agora, né? Que no começo, quando eu entrei na escola que eu trabalho, né? Então a técnica, ela é muito, muito dedicada, né? A nossa técnica de laboratório. E ela seria aquela aluna, assim, super dedicada, né? Então, tudo que a gente faz, ela faz com muito zelo, né? E ela sempre falava assim, eu acho que eu vou testar um por um para ver se dá certo. E eu falava, não precisa, né? E ela falava, mas e se não der certo o experimento? Eu falava, bom, se não der certo, eles vão ter que explicar por que não deu certo. Né? Porque é isso, o experimento não é só para dar certo, o experimento é para que eles abram uma discussão entre grupos, para que eles se posicionem, para que eles criem hipóteses. E aconteceu inúmeras vezes de grupos darem certo e um grupo lá não deu certo. Mas Fê, o que a gente faz, né? Então, assim, desde o início, o aluno tem que saber que aquilo não vai influenciar o fato do experimento, entre aspas, não ter dado certo. Não ter dado certo por quê? Porque não foi atingido, né? Não se teve o resultado que se esperava, não implica na nota do aluno. Né? Então, o aluno ele vai ter que ter um caminho diferente para aquilo e que vai explicar. Então, o aluno também precisa saber que senão ele inventa resultados, Mônica. Eles são adolescentes, eles vão inventar resultados. Tem outra coisa que eu deixei aqui do lado para te mostrar, que tem uma coisa que há um tempo eu tô defendendo, que é nessa coisa ainda de sair de sala de aula e tal. Né? Então, assim, para quem não sabe, muitas pessoas que me conhecem sabem disso, que eu gosto muito de jogar, né? E então, mas jogar assim, o quê? Fala o que você gosta de jogar. Então, há alguns anos, né? Então, esses meus amigos da química acabaram me apresentando, né? Então, jogos de tabuleiro, que aqui no Brasil antigamente não era, né, tão conhecido alguns jogos. Tudo que a gente conhecia antigamente era monopólio, né? Praticamente se resumia em monopólio. E daí esses meus amigos me apresentaram jogos que são inteligentes, são legais, e eu me apaixonei muito por jogos de tabuleiro, né? E como também é uma paixão do meu marido, enfim, a gente acabou criando nosso pequeno estoque de jogos. Eu comecei a ficar antenada em jogos de química, né? Porque que trazem a temática da química, né? Não significa que são jogos da química especificamente, né? E tem jogos muito legais, né? Então eu separei, por exemplo, só para você entender, que é esse jogo aqui, ó. Olha, no final das contas, não tô ganhando nada para fazer a propaganda do jogo. Ó, tem esse jogo, né? Que são compounded, né? E esse daqui é a caixa do jogo, né? O tabuleiro do jogo, olha que graça. É uma tabelinha periódica, dá pra ver? Ai, fabuloso. Né?
E daí, lógico, tem uma matemática, a ideia é construir moléculas, por exemplo, com essas cartinhas aqui, ó, deixa eu colocar assim, tá vendo? Então, você Nossa, que discute com o bacana. aluno ligações químicas, discute por que que a molécula é assim, discute tabela periódica. Nossa, que delícia E isso. assim, por exemplo, jogador tem um tabuleiro individual, né? E Hum. peraí, deixa eu achar ó, aqui, ó, tá vendo esse Ai, tabuleiro que individual? lindo. Ai, que E lindo. Eu tô daí adorando. é Eu muito já quero legal esse, jogar. é muito legal esse tabuleiro, porque o que que acontece, né? Tem os níveis de descobertas, estudo, pesquisa, os componentes de laboratório e tudo isso influencia na dinâmica do jogo. E daí você consegue discutir com o aluno tantas coisas legais, discutir o que que é a pesquisa no laboratório, discutir ligações químicas, você consegue. Mas o que que é isso? É uma tabela periódica? Para que que serve a tabela periódica, né? E daí, falando, né, dentro de uma rotina menos estressante e uma rotina menos comum que aquela de sala de aula, você também consegue trazer a química para os alunos, né? Então, assim, esse daí é um exemplo. Tem outros, né, jogos que falam de química e tal, mas esse era pequenininho e eu queria te mostrar. Ai, eu Então, tem amei. uma coisa que eu também defendo há um tempo, é assim, os alunos buscarem esses jogos e a possibilidade da gente, de alguma maneira, conseguir colocar esses momentos de jogos com alunos em que a gente possa depois abordar esses temas que estavam nesses jogos, né? E tem muito jogo de tabuleiro interessante. Interessante e inteligente, que não é só ficar jogando dado, né? É, Então, é dá bem. pra gente Também era jogar outra coisa que eu depois? queria te falar. Oi? Dá pra gente jogar depois? Dá pra... Quando passar aí tudo o Covid, eu quero Quando jogar. passar, dá, sempre dá, entendeu? Sempre dá, Mônica, para aprender. E você sabe Olha, que a química, ela é muito abstrata, e nesses jogos a gente também aprende a ter um outro olhar, né? De ter um outro grau de abstração. Então eu acho que é uma coisa também de outro caráter, né? Não é só da temática tal. Mas assim, eu ando procurando muitos jogos de tabuleiro com essa temática de química, enfim, para mostrar, conto para os alunos. Aí eu falo para eles, ó, tem um jogo assim, assado. Às vezes eles acham, jogam, enfim. Depois eles me a contam. Catinha falou que tinha um jogo aqui. A Cátia, eu acho que ela era meio da pá virada. Ela falou que tinha o Eureka, eu não joguei, que era um laboratório, No fazia o laboratório. sangue do diabo, jogava na roupa do amiguinho e de repente sumia. Olha a confusão. Graças a Deus que na escola não tem isso, porque já imaginou a confusão? Ô, Maria Fernanda, dá um oizinho pro Henrique e Oneda. Ai, gente. Ah, Não, olha, gente, o Henrique sabe que é assim, né? Foi um aluno daqueles que a gente guarda no coração, né? Eu vou contar, eu acho que não tem problema eu contar uma coisa do Henrique, né? Sabe que o Henrique é assim, né? A gente sabe que a gente cria laços tão fortes com os alunos, né? E o Henrique sempre foi um aluno exemplar, assim, né? E no nono ano, e ele falava que ele queria fazer química, ele participou das Olimpíadas de Química. E um dia ele chegou pra mim, já no ensino médio, e falou: eu queria falar com você. Aí eu falei, eu nem sei se ele lembra disso. Daí eu falei assim: fala, Henrique, o que que foi? Ele falou: eu fiquei até preocupada. Ele tava com um semblante assim, tão, sabe, fechado, que normalmente ele não tinha. Eu fiquei tão preocupada. Ele falou assim: é que eu não quero mais fazer química, eu quero prestar pra engenharia. Mas eu achei assim, de uma delicadeza ele ter essa preocupação em vir me contar, né? Então a gente percebe o quanto a gente toca, né, nos alunos. E, e assim, mas ele sempre foi assim, durante um todo o fofo. processo, né, da escola, depois que ele saiu, né, do colégio, eu mandava mensagem para ele, né, então, assim, tenho certeza que continua sendo tão genial quanto era, né, hoje já Eu formado, tenho certeza também. Maria quanto ele é. Fernanda, Oi. olha, a gente está chegando aqui nos 15 minutos finais, infelizmente. Aí eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Você já falou várias coisas que você faz para os seus alunos, para que eles se encantem pela química. Ai, que lindo. Guardo muito amor de vocês, professoras queridas. Nós também, viu, Nossa, querido? Você é muito querido nas nossas lembranças, eu tenho certeza. Na minha é na da Maria também.
nos demais professores. Você sempre foi um amor, um chuchu. O que você faz para os seus alunos se encantarem? Eu sei que esse seu jeito de explicar já me encanta. Eu já quero aprender, eu já quero, né? Mas o que você faz? Ai, Mônica, é tão difícil essa pergunta pra mim, porque eu acho que não tem uma fórmula. É estranho, parece que as coisas simplesmente elas acontecem. Eu não consigo falar em algo programado. Eu acho que assim, o que eu posso te dizer é que quando a gente faz aquilo que a gente gosta de verdade, as coisas elas acontecem. Mas assim, é difícil essa pergunta pra mim. Ai, o que que a gente faz? Eu não sei te responder. Simplesmente quando eu vejo, tem alunos que estão lá super interessados, que dão feedbacks legais, que, né? Então, assim, você propõe eletiva e você fala, não vai ter, eu acho que não vai ter ninguém na eletiva, né? Tem tanta eletiva legal, acho que não vai ninguém. E de repente tem um monte de gente pra fazer eletiva e você tem que ficar selecionando porque não cabe todo mundo no laboratório. Não sei, essa pergunta é muito difícil. A Eu acho Ana que uma coisa. respondeu aqui. Olha, a Ana falou assim, quando a gente ama o que faz, contagia quem acompanha. Eu concordo, né? Eu acho que a Ana tem razão. É muito difícil a gente responder isso, né? E eu acho que as relações, né? O adolescente é muito aberto. É muito bom trabalhar com adolescente, Eu né? também acho. Você sabe que agora eu tô um ano já afastada da faculdade, né? Mas quando eu dava aula na faculdade, às vezes as pessoas me perguntavam, eu falava, dou aula para ensino superior e para ensino médio, né? E eu escutava muita coisa assim, ai, deve ser chato, né? Dar aula para adolescente, deve ser ruim, né? E eu Não, falava, as pessoas acham. não. Tipo, é muito estranho de onde as pessoas tiram isso. Você não consegue. Eu queria tentar entender por que as pessoas pensam isso. Porque é É do tão maravilhoso. relacionamento em casa. Eu não sei, Mo, eu não sei. E eu lembrei disso agora porque uma coisa que eu acho que é fundamental é essa relação que a gente tem em sala de aula com o adolescente. E o adolescente, ele é aberto às novas descobertas. Lógico, química é difícil, é uma ciência super abstrata. Então, assim, você tem que ter cuidado, você tem que ter paciência ao explicar. Não dá para querer que aquele aluno vá aprender logo de cara. Eu falo isso para eles, que eles não têm a mesma velocidade, né? Então, cada um tem uma velocidade. Eu tenho uma coisa que me deixa nervosa. Aluno, hoje em dia eles já não fazem mais isso. Que eu acho que agora eles já me conhecem. Mas, por exemplo, antigamente, às vezes, um ou outro eu pegava chorando depois de nota de prova. Eu falava, por que você tá chorando? Ah, por causa da nota. Pode parar de chorar, né? Tem coisas que merecem o seu choro. A nota de química não é não é um fator, né, que mereça o nosso choro. Você vai estudar de novo, você vai se dedicar um tempo maior do que. Porque não é se dedicar mais no sentido, se dedicou pouco. Porque muitas vezes o adolescente não deu tempo dele ruminar toda aquela informação e toda aquela Muita abstração. coisa. É muita coisa. Química, a sistematização da química é difícil. E então, eu sempre falo para eles, né? O adolescente, eles não têm que ter o mesmo tempo de aprendizado, né? E quando Sim. eles entendem que o professor ele está aberto a essas relações, eles também relaxam e passam, eu acho que a prestar mais atenção no que é prazeroso da ciência e não naquilo que vai dar um determinado trabalho para eles, né? Que eles precisem desses conteúdos formalmente, eles vão ter que se dedicar mais do que talvez só com a questão do prazer pela ciência. Mas eu acho que essa relação com o professor também é fundamental, né? Então, a nossa paixão em estar com eles percebem se a gente gosta ou não, eles percebem se a gente está triste ou não. E tudo isso influencia nas relações de aprendizagem. Eu concordo com você. E as pessoas falaram isso também, né? Que eles se atraem. A Kátia falou que as pessoas se atraem por pessoas vibrantes também, né? Então, sentir isso, se sentir acolhido também é importante. Maria Fernanda, tem 10 minutos. Eu queria que você deixasse uma mensagem
para as pessoas. Eu tenho 3 perguntas, na verdade, mas eu não sei se você vai ter tempo de responder. Eu queria que você, que você deixasse uma mensagem para as pessoas nesse momento. Eu acho sobre o aprendizado de química, né? O que você se refere, né? Sim. O aprendizado de química é não desanimar, né? Eu acho que assim, é olhar para aquele fenômeno, né? Para aquele, né? Então o teu professor está te colocando um fenômeno. Tenta descobrir esse fenômeno na tua vida, né? Na tua experiência particular. Porque não dá pra gente ficar pensando em algo que eu não sei nem o que tá acontecendo. O professor tá falando lá, eu nunca vi, não sei. Então é assim, é interagir com essas experiências que a gente tem no nosso cotidiano e esquecer um pouco do grau de dificuldade da química, né? E daí depois as coisas elas se acertam. Porque é o que eu falei, cada um vai ter um tempo de aprendizado. Né? A química é muito abstrata para esperar que todos aprendam na mesma velocidade. Então, é não ter esses preconceitos com a química, né? Eu canso de pegar primeiras turmas que perguntam assim: eu vou ter que decorar a tabela periódica? Né? É uma das primeiras perguntas que os alunos me fazem, eu falo não. Porque faziam isso com a gente. Né? Era uma ciência totalmente à base de decorar. Era ou outro professor que mostrava uma ciência bacana pra gente, né? Que despertava um encantamento por aquilo. Enfim, então eu acho que é não ter preconceitos com a química. E você acha que... como é que é ensinar nesse momento desafiador? Como é que é dar essas aulas online? Como é que você está vendo isso? Olha, é difícil, mas é difícil porque a gente não tem, exatamente a gente que gosta do contato com o outro, né? Eu falei pra você, olha, eu não quis mais fazer pesquisa porque eu precisava do contato de gente. E agora eu tô com o contato do computador, né? O meu contato mais próximo é a tela do computador. É difícil. Mas os alunos, eles fazem com que a aula aconteça. Porque se você ficar só falando ali, você fica falando sozinha, né? Ali você não sabe nem o que está acontecendo do outro lado da tela. Mas eles se fazem presentes. E eles dão feedback se eles estão entendendo, se eles não estão entendendo. Está sendo desafiador. Eu não acho que a gente vai. No momento que a gente voltar para a sala de aula presencial, eu não acho mais que a gente vai largar essa ferramenta. Não sei como usar. Não sei, o que eu acho que vai ter um ensino híbrido, de alguma maneira, e essas aulas vão continuar. E eu não estou falando só por causa de pandemia, porque é um recurso que muitas vezes nós, professores, as escolas e os alunos se acomodaram na utilização. Isso mesmo. Era uma coisa secundária, né? A gente foi deixando. Eu usava o meu computador para deixando... entrar na rede social, para postar foto, né? Para fazer um trabalho, mas não para o aprendizado, né? Assim, de sala de aula. Eu acho que vai ter eu acho que a gente também aprende, né? A gente o tempo todo tem que não é tão difícil assim, né? Uhum. Não é tão difícil. Nós na prefeitura sentimos que isso vai continuar por bastante tempo e eu acho que é positivo, nós achamos positivo. No grupo que eu faço parte, nas reuniões pedagógicas, a gente tem sentido que isso que vai ficar é muito positivo. Porque você não sabe, às vezes o aluno ele é afastado porque quebrou o pé, não vai conseguir se locomover até a escola é cheia de escada. Então, a gente sabe que isso aí vai continuar e de uma forma muito positiva. Né? Então, isso é importante, a gente aprendeu um recurso. Né? Eu penso que nessa pandemia, apesar dos momentos desafiadores que a gente teve, essa questão da tecnologia que veio para amparar os educadores, ela foi extremamente benéfica, porque a gente aprendeu a usar essa ferramenta. Né? Então, a gente já está se colocando um pouquinho mais à frente do que em fevereiro, quando a gente usava, mas não era uma coisa efetiva. Ah, você sabe usar? Mais ou menos, né? Bom, deixa eu falar uma coisa para você. As antigas lives, as primeiras lives que eu fiz, eu não tive esse insight. E ontem, na live do professor Nelson, eu pedi que ele desse uma indicação, porque nós falamos de cineclube. E eu pedi que ele desse uma indicação de um filme, e ele acabou deixando isso,
Hoje eu queria abrir para você três possibilidades. Eu queria que você desse uma indicação, ou de um filme que você acha bacana, né, que as pessoas assistam, ou de um livro que você, né? Agora eu vou até ampliar, um jogo ou uma música. Eu queria que você deixasse uma indicação, ou os três. Tá. Deixa eu pensar. Séries de filmes, eu gosto muito, eu tô muito na vibe das séries, né? Então, assim, eu assisto uma série atrás da outra, né? E de química, eu gosto muito dessas séries investigativas. Então, por exemplo, CSI. Cara, tem muita coisa de química legal que a gente aprende, né? E às vezes eu vou atrás porque eu fico pensando, será que isso é fictício, né? Será que é só uma obra de ficção, né? Ou será que realmente tem uma pegada real, né? Essa coisa da química. Então, eu gosto muito dessas séries investigativas. Uma série menos investigativa é The Good Doctor, também é uma série muito legal, que Já ela vi. traz aspectos da medicina, da bioquímica, da química, e é muito legal como eles montam aquilo ali. Agora, de livro, um livro assim que é uma leitura bem gostosa e que é antiga, tá? Já tem uns 20 anos aí, eu acho. Mas é uma leitura bem gostosa que eu sempre indico para quem não é da área, que é um livro chamado Tio Tungstênio. Né? O tungstênio é aquele metalzinho que tem naquelas antigas lâmpadas, sabe que é uma molinha? Aquilo é o tungstênio. E ele fala um pouco da infância do Oliver Sacks, que foi um neurologista inglês, londrino, de Londres, mas depois ele foi para os Estados Unidos. E os pais sempre despertaram muito o interesse da química, né, na vida dele. Então ele conta como que foi a infância dele tendo descobertas de química, né? E de um Eu olhar sabia. de naquele momento, de uma criança que não sabia química, né? O livro chama Tio Tungstênio, tem uma história bonitinha, porque os tios eram da indústria. E o tio, ele fabricava aquelas lâmpadas incandescentes antigas. Então, ele vivia com a cara preta, né, daqueles filamentos. E ele ficava olhando, então eles chamavam o tio, e o tio falava que era por causa do tungstênio. E eles chamavam o tio de tio tungstênio, né? Ai, Então, esse gente, é que um bom. livro muito legal para esse contexto de quem não, assim, não precisa ser químico para saber. Tem livros do cotidiano que eu gosto muito. Tem um que chama O que Einstein disse, o que Einstein perguntou, respondeu ao seu cozinheiro, né? Então, assim, várias perguntas de cozinha só sobre química. Tem um que eu também deixei aqui do lado. Esses não estão aqui, tá? Que eu falei. Oba, Mas que eu ia te tá. falar também de coisas que a gente pode apresentar à aluna. Eu também, assim, com o passar do tempo e com a minha formação, eu também, Mônica, me descobri como mulher na sociedade. Então, esse daqui eu ganhei do meu marido. É, Ah, que lindo. Fala sobre. É que aí, eu não sei se a imagem. Dá para ler o que tá aqui? A imagem tá Não, invertida? lê pra Não. gente, por Tá. favor. É da Marie Curie, não é? É. Isso, é da Marie Curie, imagens de outra face. São só cartas. Eu não terminei ainda de ler, ó, tá aqui. São Ah, que cartas lindo. que ela mandou durante a vida dela, em todos os contextos, para a família, sobre a ciência, sobre as descobertas. E a gente entende um pouco do papel também da mulher ao longo do tempo. Então, esse é um livro bem, bem, bem legal. Assim, esse daqui eu Amei, não vi a amei, indicação dele, porque às vezes eu vejo alguma coisa e depois eu ganho de presente do meu marido. Esse daqui, um dia chegou a caixinha e ele me deu. amei. Me conhecendo, ele sabia que eu ia gostar. Má, vamos encerrar porque ela cai, né? E aí a gente fica aqui com cara Aham. de chuchu. Eu te agradeço de coração essa uma hora que você passou aqui respondendo as perguntas, falando um pouquinho da sua vida. Você é uma pessoa maravilhosa, uma profissional muito competente, com quem eu tive a honra, a oportunidade de trabalhar e aprender coisas com você. Hoje somos amigas pessoais, né? E que isso continue por bastante tempo. Muito Se Deus obrigada. quiser, Mônica, imagina.
E boa sorte Obrigada. eu desejo muito que esse seu canal ele flua e que ele se abra para um monte de novos integrantes. Ai, tomara. Obrigada, viu? Um Pessoal, beijo. um beijo. Beijo por vocês terem Obrigada, ficado gente. aqui. Kátia, Carla, Ana, Fábio, George, Muri, Pepe, Pedro, um beijo. Gente, 8, 7 beijos. Tchau, Beijo. boa noite. Tchau.